Então vamos lá. A gente vai começar com o seguinte. Teremos hoje um cenário real. Qual que é o cenário que a gente vai trabalhar aqui hoje? Vai ser um cenário onde, imagina que a gente acabou de voltar de férias, hoje inclusive dia 6/1, tem muita gente voltando de férias hoje, e aí com a volta das férias a gente tem aquele monte de e-mails para ler. O pessoal que ficou aí de 2 semanas de férias, eu não fiquei de férias, então eu não tenho esse problema, eu não tive esse problema. Mas para quem ficou de férias aí fez inveja em mim, teve aquele monte de e-mails para ler e talvez ainda esteja vendo esses e-mails. Por isso que é tão importante esse assunto para a gente falar hoje. E aí a gente queria exemplificar, usando a inteligência artificial e uma automação bem simples, como que você poderia ler os seus e-mails e sumarizar, fazer um resumo desses e-mails e priorizar eles para que você, claro, você vai ter que ler todos, de uma forma geral, você vai ter que ler todos para poder tomar as ações, responder e tudo mais. Mas pelo menos a gente tem alguma automação que ajude a gente a entender quais são os e-mails mais importantes, quais são pontos de ação que a gente tem que atuar rápido e coisas do tipo. E um resumo. Ó, você recebeu tantos e-mails, aqui foi um resumo dos e-mails que você recebeu, e esse aqui são os pontos de ação que você trabalhou. Imagina que a gente possa fazer isso com uma inteligência artificial. A gente pode, é simples. Se você já me segue no LinkedIn, talvez você tenha visto que eu postei hoje, lá no LinkedIn, um vídeo mostrando exatamente isso que a gente vai fazer no passo a passo aqui agora, se você está vendo hoje no dia 6, se você está assistindo nossos vídeos depois, procura lá, você vai ver o vídeo completinho de como funciona, e aqui a gente vai fazer, nesses vídeos agora, nesses cortes e nessa live, a gente vai fazer passo a passo esse trabalho. Então a gente vai dividir aí em 4 partes. A primeira parte a gente vai conhecer o Microsoft Graph e essa parte do cenário que a gente está falando. Depois a gente vai trabalhar com o AI Builder. Depois a gente vai criar 2 Power Automates, um de exemplo e um real, para a gente poder fazer essa automação completa. Então, o cenário tem um monte de e-mails, isso aí serve não só para agora, nesse período de férias de Ano Novo, Natal, mas para qualquer período de férias que você tenha. Você ficou 2 semanas, um mês fora, recebi um monte de e-mail, preciso sumarizar eles, por que não usar uma inteligência artificial para resumir esses e-mails, priorizar eles para a gente e ajudar a gente com esse monte de coisas para fazer. Legal? Então esse é o cenário. Como que a gente vai trabalhar então com isso? Começando agora o assunto de verdade. Deixa eu colocar a telinha aqui bonitinha para vocês poderem ver. Denis, só um Pode falar. comentário, só uma dúvida. Você comentou sobre sumarizar esse e-mail mesmo depois das férias. Tem alguma limitação que a gente tem dentro do Copilot Microsoft 365 e um dos motivos de você ter criado essa solução também? Então, esse que é o ponto importante. Por quê? A gente já teve alguns colegas, inclusive um MVP amigo nosso, que testou. Ele ficou um tempo fora viajando, ele nem ficou muito tempo, ele ficou uma semana fora viajando. E aí, quando ele voltou, ele tinha bastante e-mail na caixa, e ele tentou fazer isso com o resumo do Microsoft 365. Ele tem uma licença do Microsoft 365, e ele tentou usar, do Microsoft 365 Copilot, e ele tentou usar o Copilot para fazer o resumo, porque o Copilot tem acesso aos e-mails. Ele não funcionou legal, travou. E então o que é a ideia aqui é a gente não vai ter essa limitação porque a gente consegue ler todos os conteúdos de e-mail. E aí, se você tem uma licença da Power Platform, seja o Power Apps Premium ou o Power Automate Premium ou Power Apps per User, uma das licenças que são Premium, você já tem isso, porque você vai conseguir rodar o AI Builder e você vai conseguir executar isso de forma tranquila. Beleza? E como é uma coisa que a gente vai rodar uma vez só, se você quisesse fazer só um Power Automate que usa o Outlook, não vai precisar de licença, só com licença 365. Roda, pega o conteúdo dos e-mails e coloca na inteligência artificial, usando até o teste, já funcionaria. É uma coisa que a gente vai usar uma vez ou outra, não é uma coisa que a gente vai usar sempre, então até nisso daria. Pensando, só para mostrar para vocês o poder que a gente tem só com coisas low code aqui para inteligência artificial. Muito potente. Mas o primeiro ponto que a gente precisa aprender, então, eu preciso ler esses e-mails. Igual o Copilot 365 usa para poder ler as informações, a gente precisa ler os e-mails para poder pegar assunto, quem mandou, o corpo daquele e-mail, a data que foi enviada, para a gente poder listar essas informações e trabalhar com elas. Então a gente vai usar o Microsoft Graph. O Microsoft Graph é um gateway de APIs, é uma série de APIs que a Microsoft criou e que ela disponibiliza a gente acessar coisas dentro do Microsoft 365. Seja SharePoint, seja o OneDrive, seja o Outlook, seja o Teams. Todos os recursos que a gente tem dentro da Microsoft 365, a gente pode usar o Graph para se conectar. Se você não conhece o Graph, recomendo muito que você vá
olhar na documentação, a gente vai colocar o link aí nos comentários, para você estudar isso aqui, porque é muito importante. E é muito importante você entender quais são as APIs disponíveis, quais são os parâmetros que você pode usar e o que ele vai te trazer de resultado. No nosso cenário aqui, o que a gente precisa? A gente precisa ler os meus e-mails. Então, não interessa os e-mails do Renato, não interessa os e-mails de mais ninguém. Meus e-mails, eu tenho acesso a isso, simples e prático. E aí vai uma dica para vocês. A gente vai usar o Graph Explorer. O Graph Explorer é uma ferramenta que a Microsoft criou, uma versão web que você pode se logar com o seu ambiente. Então, você está vendo aqui que eu estou logado no nosso ambiente Common Stack, aqui, que é o nosso ambiente de desenvolvimento. E aqui eu consigo rodar queries, consigo rodar chamadas do Graph de forma bem simples. Então, ó, só para você ver, posso rodar o Graph aqui, o /me vai trazer informações pessoais, meu e-mail, meu nome, telefone, esse tipo de coisa. Esses aqui, vocês podem tentar pegar esse telefone para me mandar mensagem que não vai funcionar, por isso que eu deixei aqui, tá? Pode mandar aí que não vai, isso aqui não é meu telefone de verdade. Mas, o que é legal? Aqui no Graph Explorer, a gente consegue testar as chamadas. E por que a gente precisa usar ele? Porque o primeiro passo que a gente vai trabalhar aqui é listar os nossos e-mails. Então, se a gente procurar aqui na documentação do Graph, vocês vão ver que a gente tem Mail, que é as chamadas para a gente usar o Outlook Mail API, que é a API que vai listar as informações de e-mail para mim. Tá? Então, elas estão disponíveis aqui e tem toda a documentação se você for na parte de referência, que é como que você vai listar as informações, se você quer listar de uma caixa de e-mail específica, se você quer listar do Messages, direto que são todas as mensagens, se você quiser fazer filtros, por quê? A gente vai fazer filtro, a gente não quer listar todos os nossos e-mails, a gente quer só listar nossos e-mails de um período. Então, a gente vai usar tudo isso. Então, aqui no Graph Explorer, também se você colocar um barra, você vai ver que ele vai te dar as opções. Olha que legal. Todos os tipos de recursos estão, contatos, chats, que é do Teams, devices, que são os nossos dispositivos que são conectados à nossa conta 365, Drive, que é do OneDrive. A gente tem um monte de coisas aqui. Planner. Então, a gente tem muitos recursos aqui. Então, vocês vão ver que a gente já tem bastante informação que a gente poderia usar para trabalhar. Uma outra coisa legal é que se você olhar aqui no canto esquerdo, a gente tem também exemplos. Então, por exemplo, se eu vir aqui no Outlook Mail, pegar todos os meus e-mails que estão marcados como importante, ele já vai me listar aqui. Ó, /me, /messages, e aí o filtro. E olha que legal, a gente pode usar esse exemplo aqui para já testar um cenário específico, que é o seguinte. A gente gostaria de listar todas as mensagens. Se eu for listar todas as mensagens, vai ser essa configuração aqui, graph.microsoft.com/v1.0, que é a versão do Graph, pode ser V1 ou beta, /me, que são minhas mensagens, /messages. Isso aqui vai trazer todos os nossos e-mails. Se eu der um run aqui, ele vai trazer todos os e-mails que eu já recebi nessa minha caixa, no Douglas Romão Stack ali. Mas a gente não quer trazer, como a gente falou, a gente não quer trazer todos os e-mails, a gente quer trazer e-mails que foram criados, foram enviados ou recebidos numa data específica. Então, supondo ali que a gente tem uma data, a gente saiu de férias no dia 20 de dezembro, a gente gostaria de pegar todos os e-mails que foram enviados do dia 20 para cá. Então, a gente vai fazer filtro. Então, a gente tem um recurso aqui que chama filter. É muito importante também vocês estudarem essa questão desse modelo de query que a gente tem aqui para fazer queries no Graph, que é para onde você vai usar filtros, agrupamentos e por aí vai, tá? Então a gente vai colocar o filter e vamos ter acesso a campos. Olha, tá vendo que eu tenho um created datetime aqui, created datetime. Ou seja, eu quero filtrar tudo que for criado. Vou colocar um GT. GT é greater than, então maior que. Maior que, e aí eu tenho um formato de data específico, 2024, 12, então ano, mês e aí o dia. Eu quero tudo que foi enviado depois do dia 20. Ah, Douglas, eu gostaria que fosse depois do dia 20, mas antes do dia 6, porque eu já trabalhei hoje, já recebi alguns e-mails e tudo mais. A gente poderia colocar um end aqui, create date time, less than, então LT. Eu não vou ficar entrando muito nessa questão de sintaxe. Depois, se você olhar na documentação, tem muito bem explicado essa sintaxe de query. Até uma dica, Douglas, nessa parte de sintaxe aí de filtro.
se você abrir o Power Automate, na parte de filtro, quando você adiciona uma lista e você tem a parte de filtros para você filtrar o campo igual a menor que, maior que, quando você faz todos esses filtros, a parte avançada também já mostra qual que é o filtro que você está usando. Então, É é o mesmo. uma dica se você não quiser entender o que é GT, LT e LE, por exemplo, por E trás. o mais legal é que essas queries elas têm o mesmo formato. Então, se você aprendeu de um, você consegue usar no outro e vice-versa. Vocês vão ver que isso aí é muito usado em vários lugares, não só aqui no Dataverse, no SharePoint. Esse mesmo tipo de query, que é o OData, é um tipo de query muito, muito usado pela Microsoft. Legal. Então, gostaria de fazer filtros assim, gostaria de filtrar e se for só importante. E aí dá para a gente fazer outros filtros, tá? No nosso exemplo aqui, eu só quero trazer todos os e-mails que foram feitos depois do dia 20. Posso rodar a query. E aí vocês vão ver aqui, ó, criado, dia 20, meio-dia 24. Todos os e-mails que estão aqui são e-mails que foram enviados depois do dia 20. Legal? A gente consegue ver que tem mais de 10, então ele trouxe 10, vai trazer mais 10 numa outra página e por aí vai. Mas olha que legal, o value disso é um array que já tem todas as informações, tem o ID do e-mail, quando foi criado, o assunto, ó, eficiente estratégico, maior problema das lideranças de hoje, uma prévia do corpo, aí a importância dele, que está como normal, não está como high nem como low. A gente tem o corpo em si, que é um HTMLzão gigantesco, que aí tem o corpo do e-mail com tudo mais lá dentro. Quem que enviou, a gente tem aqui também embaixo, se a gente for ver, ó, quem que enviou foi a equipe StartCE, então de qual e-mail foi enviado, para qual e-mail foi enviado. A gente tem todas as informações do e-mail. Tem muita informação aqui. A gente não vai usar tudo, mas tem muita informação aqui que vai ser a informação que a gente vai usar. Qual que vai ser o nosso trabalho aqui no nosso cenário? Vai ser pegar esse e-mail, processar ele de uma forma um pouquinho melhor. A gente não vai passar para a inteligência artificial toda essa HTMLzão gigantesco, porque não precisa. E aí o AI Builder vai trabalhar com o corpo do e-mail. Mas o que a gente queria mostrar nessa primeira parte é o que é o Graph e que o Graph ele é uma forma da gente poder ler os e-mails com um filtro específico. Então, eu quero trazer todos os e-mails de uma data tal até uma data tal. Por isso que eu falei para vocês, isso aqui serve não só para essa parte de Natal e Ano Novo, mas serviria para qualquer época de férias, qualquer época de time off que você tiver. Você coloca aqui as datas entre, executa, você já vai ter uma lista de todos os seus e-mails que foram recebidos naquele período. Legal? Simples, fácil. Testamos aqui com o Graph. Olha que legal. Aqui é porque eu estou logado. Vocês vão ver que na hora que você abre o Graph Explorer pela primeira vez, ele não vai estar logado. Dá para você testar isso com um exemplo da Microsoft mesmo. Se você se logar, você já vai estar dentro do ambiente da Microsoft e vai conseguir executar essa mesma query. Aqui ele te mostra quais permissões você precisaria para rodar, mas aqui a gente já tem essa permissão, então eu consigo rodar sem problemas. Tá vendo? Então é uma chamada GET, passando essa URL, ele já vai me trazer resultado. Eu não preciso passar nenhum parâmetro adicional, ele já vai me trazer todas as informações. Legal? Então é assim que a gente constrói, é assim que a gente lista informações, nossos e-mails, vindo do Graph fazendo um filtro.